Você sabe que o seu episódio tem tanta censura que eu tive que arrumar um lugar só pra ele, né? Não. Você sabe que isso aqui já é uma exclusividade, Sim, né? O cenário exclusivo pra realmente. Carielle. Porque fazer live fica engraçado. Fazendo a barbearia, a gente ia É dar um verdade. show. Eu sabia que eu não tinha me tocado disso? Nossa, É verdade. que ia dar de gente atrasando Não pra cortar dá. os cabelos lá. Tá, daí eu pensei naquele butterfly, só que daí, será que tem muito repicado na frente? Sabe aquele... O butterfly, É. sim, que ele começa mais de cima. É, mas e você daí pode arredonda começar meu mais rosto. de baixo, se Esse você é o meu quiser. medo, entendeu? O que você pensa? Você queria um movimento aqui? É, ele Mas tá meio sem- reto quadrado, eu queria dar uma, tipo, deixar mais... Uma arredondada nele. aham. Tá mesmo. Tá vendo como ele tá sem graça? E você gosta de um repicadinho, né? Eu tô vendo aqui. É, ele tem, né? Um pouquinho, o Kelvin que fez. Mas tipo, você quer que faz mais? Ou é porque assim, eu tenho medo de dar volume nele, porque- sabe? ele tá naturalzão aqui. Tá. Não tem... Não. Só que ele tá meio armadinho ultimamente, sabe? Eu tenho medo de repicar e dar volume, mas eu também acho que pai é um cabelo retão. Entendi. Pessoa difícil, né? Não, então eu vou fazer funcionar isso aqui. Vou deixar mais faz esse o que aqui. quiser Será aí. que atrapalha, gente? Eu sou a pessoa mais apegada, assim, nesse sentido. Tipo, é claro que agora eu não quero cortar o comprimento, né? Muito assim. Mas eu geralmente, faz aí o que você pensou. Ai, gente! Meu Deus, esse episódio vai ser polêmico demais. Polêmico. Esse vai ser fogo, literalmente. Esse vai ser fogo, essa mulher aqui, ela é diferente. Carielle na cadeira aqui comigo, a primeira convidada mulher na cadeira. Não poderia ser diferente. Falando literalmente de coisas de mulher, de casais, intimidade. Vou bem deixar feminino. vou deixar você se apresentar, Carielle. Oi, gente. Oi, Ellen. Tô tão feliz de estar aqui, porque eu e a Ellen, a gente tem uns papos muito profundos e eu fico muito à vontade. E, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Carielle de Andrade, sou mulher de barbeiro. Foi daí que a gente se conheceu. Foi bem daí. E eu sou fisioterapeuta pélvica e sexóloga e cristã. Então esse é o que gera polêmica. gera polêmica, mas é muito bom, porque é um nicho, é uma área, né, que carece, né, desse tipo de informação sobre sexualidade, com princípios, porque a sexualidade foi Deus que criou. Então a gente precisa falar dela e dessa necessidade que meu nicho acabou ficando conhecido, né? Falar sobre realmente essa sexualidade com princípios. E é isso. Tamo aí. Gente, eu acho muito legal, assim, a Carielle falar disso, porque alguém do meio cristão precisa falar. Não que seja, né, a única pessoa, mas eu acho que a forma como ela encontrou de se comunicar nessa área é muito legal, né, cara? Eu amo. Assim, você conseguiu mesmo e veio por um problema que você teve, né? Que eu acho muito legal, que uma das suas especialidades, ou é a maior, né? É dor na relação. Dor na relação né? sexual. E eu já vi você falar de uns números que eu realmente fiquei muito chocada de quantas pessoas, quantas mulheres sentem dor na relação por anos de casado. Então, eu acho que esse episódio, muita gente vai pensar assim, cara, esse episódio é pra mulherada ver. Eu sei que tem muitos homens que não têm, às vezes, o prazer ali no casamento, porque a mulher sempre está sentindo dor. Então, assim, se a sua mulher não conhece a Carielle, se vocês não conhecem a Carielle, essa mulher é utilidade pública. Salva casamentos, essa Por favor, pessoa. tem que estar me acompanhando. E olha só, que tá. é interessante, porque o meu público ali no Instagram, ele tem mudado muito. Antes, quando eu comecei ali no Instagram, ali por 2020... era um público 90%, 95% feminino. E hoje, por eu falar, né, sobre a sexualidade, os homens têm entendido que é um tema para o homem entender, né? Parte natural aqui, né? Onde Parte natural. E os homens têm tido esse entendimento e têm aprendido muito com o perfil, né? Tem muitas consultas de dor na relação que são os próprios maridos que agendam. Sério? São eles que falam com a minha secretária, quero agendar para minha esposa. Alguns casaram e não conseguiram a penetração. Outros já estão há anos, a gente recebeu essa semana um caso de 12 anos de casamento e a mulher falou que ela era ainda virgem, né? Ela 12 falou assim, anos de casamento, eu ainda não cara. consegui a penetração
sou virgem, né, digamos assim, né, ela falava assim, porque por não ter conseguido a penetração, e 12 anos de casamento. Cara, eu fico imaginando a tristeza secreta, né? Porque você tem isso na consulta. Eu fico imaginando a tristeza secreta da mulher, da sensação que deve ser de não estar correspondendo e também de não conseguir ver prazer numa coisa que é para ser prazerosa. É muito frustrante. Imagino que é muito frustrante. E também no marido ali por anos, né? Tentando... Exatamente. Aquela está vivendo realmente a paciência, frutos do espírito ali. Nossa! E eu fico pensando, Carielle, eu queria que você abordasse um pouco sobre isso. Duas coisas que eu acho, assim... Dois extremos que eu acho extremamente prejudiciais. Um, que é aquele que eu e você vivemos, que é não ter tido... absolutamente, né? Eu já vi você falando disso, que não teve uma educação sexual em casa, né? Que não teve conversas abertas com isso, por vir de famílias muito tradicionais, né? Como a minha também. E o outro, eu acho isso muito prejudicial, mas eu acho também o outro extremo muito, muito prejudicial, que é de se falar disso como se fosse falar, vou ao mercado comprar, né? Muito explícito, porque você acha que banalizaram demais o sexo também? Hoje em dia, eu até palestrei há algum tempo atrás, assim, em uma escola, onde eu falei sobre isso. Gente, não banalizem o sexo, porque hoje, principalmente entre adolescentes, né, isso tem sido muito preocupante, porque tem sido algo muito banalizado, as pessoas se entregam facilmente, né, e esses dois extremos, né, de educação sexual são os prejudiciais. A gente quer o equilíbrio, isso na sexualidade à luz da Bíblia e nessa educação sexual. Então, quando eu fui criada, né, numa educação muito punitiva, e eu não julgo meus pais, sabe? Porque a forma que eles aprenderam. Eu também não julgo. Né? Então, no fim das contas, a gente ficou bem. Exatamente. Mas não é todo mundo que ficou, né, Carielle? Nossa, por o meu público ser muito cristão, né, e eu me nichar muito nessa questão, a maioria vem de uma educação assim. Ou existem 3 tipos, né? Então, ou é punitiva, que não pode, é pecado, é errado, não fala, não pensa. E geralmente para mulher, homens que estão aqui assistindo, vocês não sabem, mas assim, ou deve ter uma noção, mas assim, para mulher é bem mais intensa essa questão da punição com relação ao sexo. Né? Diferente do homem, né? Para o homem, geralmente é algo mais explícito, algo mais leve de ser falado. Agora, eu tive uma educação bem punitiva, né? Meu pai protegia bastante, assim, eu e minha irmã, né? 2 meninas. Então, eu entendi algo muito errado, pecado, e não pode, é errado. E existe também aquela explícita demais, né? Então, fala tudo, né? Às vezes acaba logo com isso, virgindade não é mistério, exatamente, né? Eu já vi muito, pessoal, inclusive nas novelas, nos filmes, né? Você só tem que fazer isso de qualquer jeito, bêbada da primeira vez e tudo... e tá tudo bem, tá tudo certo. E não é tudo bem, né? Não entendem como algo sagrado e no sentido cristão espiritual também, que o sexo é. O sexo é uma questão espiritual também, né? E acabam não valorizando isso, tornando ali a relação, às vezes, sem esse cuidado, né? Porque tá tão banalizado, tá tão normal que não entende como algo precisa ser cuidado e zelado. E tem uma educação também que é bem comum, que é silenciosa, né? Que não falam sobre. Então, assim, não falam que não pode, mas também não falam sobre. Não falam sobre, torce pra dar certo. Exatamente. E daí, né? É na base da sorte ali, vai né? ali na apostila da escola, né? Bem aquela... Fala nada, né? Aquelas imagens lá, né? Quem nunca, né? Pega aquela apostila, aquela pepeca lá com os pelinhos... né, e tudo mais. Ela não trouxe a pepequita, não trouxe. Gente, eu achei que ia ser censurado lá no YouTube. Falei, nem vou levar pra ela não ter. Verdade, pra gente não perder. Foi o que eu pensei. Falei, vai que vão censurar o vídeo dela. Não trouxe. Mas esses extremos, né, da educação sexual que trazem muito prejuízos para nós, assim, da nossa idade. Porque hoje em dia, realmente está muito explícito. Hoje em dia mudou por os 2 extremos mesmo. Porque eu tenho 27 anos, não sou velha. Né? E assim, da minha idade já era algo bem menos falado. Hoje em dia está muito aberto. E eu falo que a informação está aí. Né? E se nós com esses princípios que nós temos, se a gente não levar esse princípio,
A informação errada já está. Então, eu preciso ser uma pessoa que vai lá e fale sobre isso com os princípios que a gente acredita. Porque o público cristão carece disso, né? Carece muito, porque se não tem alguém que tem algum princípio falando disso, a pessoa vai procurar de quem não tem. Ou procura até em conteúdos adultos, né? Exato. E isso eu queria que você falasse também. Eu gravei na semana passada com o Elias Mamã. O episódio dele já foi ao ar nesse momento que o seu vai. E ele também falou alguns dados aqui que você deve ter até mais atualizados, de repente, pela sua área, de qual que é a idade que as pessoas estão acessando pornografia. Então, assim, antes da pandemia, a gente tinha aí informações que a partir dos 9 anos de idade, crianças já tinham acesso à pornografia. Depois que a pandemia veio, 7 anos de idade. Cara, 7 anos. 7 anos de idade o acesso começa. E é muito porque a educação, as mães e pais não estão preparados para dar educação sexual para os filhos. Porque daí a criança vai lá e pergunta, mamãe, por que meu pipi tá duro? Ah, não fala disso não. Não fala disso não. E o que tem na mão deles hoje em dia que a criança nasce na mão? Um smartphone, né? Exatamente. Não tem como. Então, eles nascem com o celular na mão, vão lá perguntar, por que meu pipi tá duro? Eles perguntam, gente. Pergunta no Google ali com a voz. Exatamente. E aí a pessoa fala assim, não, eu tô seguro porque eu coloquei aquela restrição ali de idade. Vocês que pensam. Gente, tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Então, assim, é muita informação para uma criança, né? A pornografia é bem complicado nesse sentido. Então, a gente, em todos os sentidos, na verdade, né? Mas para uma criança de 7 anos receber tanta informação desse tipo da pornografia é problemático, problemático. Então, depois da pandemia, isso tem piorado. Né? Teve até reportagem no Fantástico esses dias falando sobre isso, sobre essas questões cibernéticas aí, né, com relação à sexualidade. Então tem que ter muito cuidado. E já na minha época, digamos assim, já era aquilo que, como não tinha, ninguém falava, era pecado, eu não pesquisava. Então eu simplesmente não tive o acesso. Então eu tive um caso que eu sempre gosto de falar, que a paciente veio para mim, né, para tratar dor na relação, e o que ela me contou? Que ela viu em uma live minha, né? Eu tava falando numa live, né, sobre sexualidade, sobre penetração, nananã. E ela falou, cara, nessa live que eu e meu marido descobrimos que tinha que ter penetração na relação. Na live? Ela tava casada já há 5 anos. E eles nunca tiveram a penetração porque ela não sabia que tinha que ter a penetração. Ela pensou que era só ficar se esfregando. E daí então, assim, é um extremo, né? Entendeu? E olha, você sabe, eu vou te contar uma... Hoje, inclusive, seria aniversário dela, se ela estivesse viva, a minha avó. Mas ela morreu já tem, acho que uns 20 anos já. E as minhas primas contam, porque eu nunca conversei disso com ela, mas as minhas primas contam que minha avó teve 18 gravidezes, 9 filhos. Porque na época a gente, 9 filhos, né, nascidos, porque perdia-se muito. Perdia muito. Né? Então, olha, imagina 18 gravidezes, a pessoa passa metade da vida grávida, né? E ela falava que nunca tinha visto o meu avô nu. Era no buraco do lençol. Passa. Chocada. Você acredita? Meu Deus. Você acredita? Nossa, e olha deve como ter que é. Então aí, por isso que eu também falo, não culpo, porque foi daí que veio a educação que a minha mãe teve, entendeu? Exatamente. Então, como que era muito pudor, né? Era essa coisa, você tem que ter uma vergonha ali e tal, de falar. Então. E vem muito isso até hoje. Eu recebo tanto nas caixinhas de perguntas, eu tenho vergonha de tomar iniciativa com meu esposo. Eu tenho vergonha, né, de eu procurá-lo, porque eu não quero parecer vulgar. Então, a gente vem de um conceito de que sexo ainda é pecado. Gente, né? É como os bebês são feitos, né? É um princípio básico. Você tá com a perna cruzada? Não, né? Tá retinho. Então, assim, é o que eu falo, Deus poderia muito bem ter feito aí um jeito da gente ter filhos sem o sexo. Porque, com certeza. Cara, ele fez tudo muito bem feito. Deus é perfeito tudo que ele faz. Então, ele poderia ter feito lá da costela, vai lá, do nada, multiplica e tal. Faz igual o Avatar, né? Liga aqueles fiozinhos lá e pronto. Multiplica, quero agora. Não, mas Deus fez um meio para isso, né? E antes do pecado existir no mundo, né? Antes de Adão e Eva pecarem, ele já tinha mandado, né? Multiplica isso aí, galera. E é por meio do sexo. Então, a gente tem esse conceito, né, do sexo ser pecado, né, e isso faz com que a vida sexual dos casais, hoje em dia,
tem sido aquele sexo morno, sem graça. Acho que só porque é cristão, um casal cristão tem que ser morno. Ai, não pode comprar uma lingerie. E não, gente, sexo Deus deu vida e vida em abundância. E a abundância tem que ser na relação também. E é né? de graça, né, gente? Exatamente, vamos, né, gente? Né? Pelo amor de Deus, né? É um trabalhar de ressignificar, sabe? As pessoas precisam realmente ressignificar esse ponto para que não vivam uma vida morna, sem graça. E uma coisa, assim, que eu acho interessante, assim, você falar, porque tô tirando só as pontinhas, como você falou, e deixando arredondar. Sim, você está fazendo catina. Ninguém nunca me viu cortando cabelo de mulher aqui, né? Agora vai ver. Uma coisa que eu acho legal você falar, porque, assim, eu convivo, né? Majoritariamente com homens, meu público, minha clientela e tudo mais. E o homem, ele é um bicho muito sexual, né? Ele fala disso o tempo todo, é lógico, né? Na minha cadeira tem várias restrições. Sim. Mas a gente vê o seguinte, quando no casamento, em casa, isso é uma coisa muito pudorada e tal, cara, o homem vai procurar isso, às vezes, em outra fonte, né? E aí vem um dos maiores vícios que a gente tem hoje, né? Que é a pornografia, né? E para sair disso, deve ser mais difícil do que parar de usar uma droga forte, não é? É um dos piores, não é, Carielle? É porque, assim, a pornografia, ela vicia como cocaína, né? Então, ela faz alterações químicas cerebrais como a cocaína. Então, é um vício mesmo, é um vício. E uma pessoa que vem assim, em casa já viciada em pornografia, é muito difícil mudar, mesmo com uma frequência sexual, porque é uma pessoa insaciável nesse sentido, né? Então, ficou triste, vai ver. Um dia que a tua mulher, né, que não é uma máquina de sexo, não quiser, a pessoa vai se satisfazer de outras formas. Então, a pessoa que tem pornografia, que tem vício em pornografia, ela precisa realmente se conscientizar, entender que aquilo ali traz prejuízo para o relacionamento, e a gente entende, né, no meio cristão como uma traição, né, porque independente se é física ou ali por uma tela de celular, uma pessoa que fica vendo, né, mulher ali seminua, dança, pornografia, a pessoa está desejando, né, outra pessoa. Então, perante Deus, a gente entende isso também como uma traição virtual, que a gente chama. E essa pessoa se conscientizar, entender que aquilo é pecado e se esforçar ali para sair desse vício. E como é vício, sempre um vício, ele abre uma porta para uma coisa mais forte. Então a pessoa fala assim, não, mas eu só tô vendo aqui um papai e mamãe aqui normal, na boa, né? Às vezes até em casal, né? E daqui a pouco você já tá vendo coisa bizarra. E o normal para de fazer efeito, né? Exatamente. Para de funcionar. Eu acho que isso que é o pior. Isso vai se Porque a gente acha que a gente tem controle. Não, eu sou uma pessoa totalmente autocontrolada, não é verdade? Exatamente. E aí, quando vai ver, você já tá, gente, é igual tigrinha, melhor não instalar. Exatamente, melhor não instalar, bloqueia esses sites aí, porque esses dias eu vi que tem site também, né? Além de aplicativo, tem o site. Né? Então... E você vê também, você atende só mulheres e casais também? Como é que é? Então, assim, no meu Instagram, ali na consulta de dor na relação, são mulheres. Eu tenho a mentoria pré-nupcial, que é justamente para as pessoas que vão casar. Eu achei isso sensacional, muito legal, gente. E daí vem o casal, porque vai casar, geralmente, ou ambos são virgens, ou só a mulher é virgem, enfim. Ou os dois não são mais virgens, mas assim, querem entender como funciona com princípios, querem entender sobre a sexualidade com princípios, porque existe uma dúvida muito grande do que eu posso e o que eu não posso fazer entre quatro paredes. Será que isso é pecado? Será que isso não é pecado? E aí eu sempre coloco as peneiras, né, que a gente fala da sexualidade, que são... isso pode prejudicar a saúde, então não faça. Ambos querem e têm prazer nisso? Se sim, ok. Mas se não, não. E a outra peneira que a gente fala, vicia, traz vícios, então não faça. Né? E aí a gente já exclui várias coisas, né, do que muitas pessoas julgam ser normal na relação sexual. Mas também nos traz uma liberdade para entender que eu posso sim ter prazer, que eu posso sim ter várias opções ali na cama, né, várias inovações ali na cama, sem fugir dos meus princípios. Então, o conhecimento sobre isso, ele se torna muito libertador. Então, por isso que as pessoas buscam, né, as mentorias pré-nupciais, exercícios íntimos também. Tá vindo um curso aí novo
pra mulher cristã ser boa de cama e tudo mais, Olha. bem legal. Porque é difícil quem fale rasgado sobre isso. E precisa, não dá pra gente também pisar em ovos, as pessoas precisam aprender. Né? E também não dá pra falar isso, gente. A gente fala, tudo é curso, não dá pra falar isso de graça aqui não, que a plataforma barra, entendeu? Então tem coisa que... E o próprio Instagram. Nossa, pro Instagram é muito difícil a gente falar diversos assuntos sobre isso, né? Eu falei, nossa, libera umas bundas rebolando lá e a gente que tá querendo levar informação, a gente é muito barrado. Então, por isso que eu cuido, gente. Talvez aqui vocês estão me vendo falando, pepeca, nhanhá, porque assim, são termos que eu preciso usar ali no meu Instagram pra não ser... Porque eu já fui várias vezes. Já cortaram meus imagens. Sério? Né, também fala de umas polêmicas, né? Então assim, eu não posso falar, tem muita coisa, eu falo porta dos fundos em vez, né, da relação pela porta dos fundos, porque eu não posso falar, né, a palavra. Então, às vezes até sou julgar lá nos comentários do meu Instagram, que a pessoa fala, que fala infantilizado. Eu falo, gente, não é, porque eu não posso falar. Né? Então, nos cursos eu consigo falar dessa maneira mais aberta, né? Sem vulgarizar. Acho que isso que é importante também, né? Eu falo rasgado, mas eu não vulgarizo a nossa profissão, porque é uma profissão, a gente tá ali, estuda, né? Eu me especializei na fisioterapia pélvica, sou fisioterapeuta, me especializei na fisioterapia pélvica, fiz pós-graduação também em sexualidade humana, tudo pra gente entender. Então, é uma profissão, não é... Exato. Né? Não é só ficar falando, ficar falando essas coisas aradas aí sujas, não, gente, é tudo... E é uma profissão que você pega, assim, uma dor real das pessoas, não Eu já tive, né, que nem você falou ali da dor na relação, né? Eu já vivi a dor na relação 2 anos da minha vida. 2 anos. Então, é uma dor real e eu entendo, eu sou cristã, eu sei os tabus, né? Sou da bleia, gente. Você é da bleia. Da bleia, quem sabe a bleia tem uns costumes um pouco Como mais... é que foi essa história de começar a falar disso, você sendo da bleia? Então, quando eu comecei a falar sobre isso, eu me formei na faculdade, eu era concursada, tive estúdio de pilates. E eu fiz um curso sobre isso porque eu queria me tratar. Então eu falei, eu preciso aprender a me tratar, não tem quem me trate. Aqui na minha cidade não tinha nenhuma que me tratasse, lá na minha cidade. E daí eu falei, não, se eu não me tratar disso, ninguém vai me tratar, eu vou ficar com isso. Isso já com quase 2 anos com dor na relação, né? Procurando tratamentos. Falavam que, pompoarismo, não sei o quê. Falavam que consulta, né? Vai na ginecologista, falaram que era... E o famoso toma uma taça de vinho pra resolver, como Ela se, foi né? o que eu ouvi. Toma uma taça de vinho, é só relaxar. Gente, nem tudo é só relaxar, né, Carielle? Tem problemas reais, com né? Com certeza, são questões físicas mesmo, gente, tipo um machucado ali. Então, daí eu ouvia isso e disse, poxa vida, eu nem beber, eu bebo. Falei, o que eu vou ter que fazer? Suco de uva não vai resolver. Não vai resolver, gente. Então, eu falei, não, se eu não tomar uma atitude aqui, eu vou viver assim. E daí aconteceu que surgiu um curso na PUC, onde eu estudei mesmo, né, na PUC Paraná, ali de Curitiba. E surgiu o curso, eu falei de disfunções sexuais femininas. Eu falei, nossa, eu vou fazer isso aqui. Quando eu fiz o curso, porque assim, na faculdade de fisioterapia, o pessoal não fala muito dessa área. É falado muito por cima. Então, lá na faculdade, eu não aprendi a tratar dor na relação, eu aprendi nas minhas pós-graduações. A faculdade é generalista, muito, né? Muito. Então, eu aprendi em pós-graduação e tudo mais. Então, quando eu vi esse curso, eu falei, vou fazer. Eu assisti o curso, eu já caí em mim, eu falei, é isso que eu preciso fazer na minha vida. Eu amei a área. Né, eu tinha que me tratar ainda, né? Mas assim, eu amei, me apaixonei. Eu lembro exatamente que eu falei, é isso que eu quero da minha vida. E aí eu comecei a fazer os cursos e tudo mais, né? E claro que vem, né, aquele medo de julgamento. Vem aquele medo, né? Meu Deus, o que as pessoas vão falar? Porque eu não era casada nessa época ainda. Não. Eu não era casada. Então, meu Deus, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão falar, meu Deus, né, que menina. E a primeira pessoa que eu pensava, era até no meu pastor, pastor Rafael, falecido pastor Rafael. E ele apoiava. Ele falou, não, minha filha. Ele falava assim, minha filha, tem que falar mesmo. Tá ótimo, vai nisso mesmo e tal. Porque igrejas têm ministério de casais e não tem ninguém que fale sobre isso. E realmente, assim, é um problema que deve estar... Cadê o negócio dessa cadeira, hein? É um problema que deve estar dentro dos consultórios pastorais, né? E às vezes o pastor não é a pessoa preparada para responder essas perguntas, né, Carielle? O cara fica encurralado ali e às vezes chega, né, a irmã ou o irmão lá e fala um monte de coisa, faz uma... Gente, não é da minha área,
né? E às vezes fica uma coisa mal resolvida, porque principalmente dentro da igreja também, tem às vezes o tabu de procurar uma ajuda fora, né, Carielle? Exatamente. Nossa, é muito raro uma pessoa que está enfrentando problemas sexuais no casamento, desde libido, né, falta de frequência, estão se desentendendo ali, não sabe o que fazer. Muito dificilmente essa pessoa vai procurar um pastor. Porque não sente que vai ser ajudado. E quando procura, não é por mal, mas é porque o pastor não tem obrigação de saber. Não é o preparo né? dele, Exatamente, né, gente? Isso não é tem para um obrigação. profissional da área, né? Com certeza. Então, eles não têm esse preparo para receber, né, para falar essas coisas mais técnicas, como ajudar. Né? Então, é muito difícil uma pessoa da igreja procurar um gabinete pastoral para falar sobre isso. Porque as pessoas têm vergonha, né? Tem muita coisa que as pessoas não vão entender. Ainda mais para falar com a pessoa que, né, Exato. vai estar te olhando no banco da igreja ali e falando você... Porque não, às vezes não tá, mas a gente fica imaginando que tá, né? Exatamente. Então, assim, por que minha caixinha de perguntas lota? Porque são perguntas anônimas, né? Respondidas anonimamente. E vão perguntar de tudo. Ah, meu marido tá assim, minha esposa tá assim, ela não quer saber de mim. Então, foi aí que meu Instagram começou a bombar. Né? Eu comecei a falar sobre isso, foi em poucos meses ali eu viralizei. E você já tinha resolvido o seu problema quando você começou a falar ou não? Eu estava em resolução, estava em tratamento. Durou uns 3 meses no meu tratamento. Sério? Eu em mim, né? Eu me tratei. E quando eu me tratei, eu falei, opa, dá certo isso aqui. Certo? Tem muita mulher assim como eu que não quer enfrentar consultório, não achou solução. Vou criar um curso para isso, vou começar a atender isso, online. E aí eu comecei a atender online, então tanto tem mulheres, mais de 10 países aí que eu já atendi online. Caramba, vários países. Mais de 4.500 mulheres curadas da dor na relação de maneira totalmente online. E recentemente eu criei o curso online, né? Antes eu atendia com consultas, ainda atendo com consultas online, e eu tenho também o curso. Tem gente que tem vergonha até de passar em consulta online, ou né, quer fazer ali quietinha e tal, compra o curso online. Ou a consulta individualizada comigo. Porque daí a gente consegue tratar, eu ensino, tranquilamente a pessoa consegue fazer nela mesma, e é lindo, assim, eu falo que eu me emociono com os relatos, porque é como se eu estivesse vivendo aquilo de novo, porque quando eu venci, eu falo que só quem sabe, quem já passou sabe como que é. Fala, agora entendi. Me falavam que isso era bom, até hoje eu não sabia. As pessoas falam, tem muito como assim? disso, né, Carielle? Tem gente que fala assim, não, eu não gosto de fazer, porque tá fazendo errado, né? Não é pra ser ruim. Porque assim, existe um grande abismo entre a pessoa não sentir dor e sentir prazer. Tem um abismo enorme. Né? Mas eu não sinto dor. Tá, mas é bom. Tá sendo legal as coisas por aí? Vocês estão tendo intimidade por aí? Esse é o abismo, entendeu? Que muito público cristão sofre. Porque às vezes não é, que meu problema não é dor na relação. Não dói, mas também não, né? Mas também não sinto nada. E aí começam os problemas sexuais, que é um grande índice de divórcio, vem da parte sexual. E eu queria te perguntar disso. O que é maior a queixa? A falta de frequência ou a falta de prazer? O que você recebe mais? Para casados, né? A frequência sexual é algo que pega muito. E a frequência sexual vai ter vários motivos do porquê tá com baixa frequência. Libido. Libido é o que pega. Minha mulher não tem desejo por mim. Minha mulher não quer saber de mim, não tem desejo por mim. É sempre do lado de lá? Não. Quanto que eu recebo de mulher reclamando que o homem não tem libido, não tem vontade. Meu marido se passar uma semana sem, 15 dias sem, tá de boa. E aí a gente, eita, porque assim, a libido, esse desejo, ele é multifatorial. Então, se a pessoa tá com uma rotina exaustiva, chega em casa lá capotando de sono, vai ser mais difícil essa libido, a pessoa ter vontade, né? Então, eu falo assim, casamento tem rotina. Todo casamento vai ter rotina. Agora, que rotina você tá criando aí pra tua vida, teu casamento? Tem valido a pena, né? Porque assim, a gente sabe que muitas vezes a gente não tem escolha, tem que trabalhar, acordar cedo e trabalhar e tudo mais. Mas a gente tem que começar a pensar numa rotina funcional, que funcione para esse casal ter momentos a dois, ter intimidade, ter diálogo, né? Priorizar também o sexo, que é um dos pilares do casamento. Sim, o sexo não é a principal coisa, mas é um dos pilares do casamento. A gente sabe que um casal bem resolvido sexualmente, ele tem menor chance de divórcio, tá?
O índice de divórcio ele cai muito quando o casal é bem resolvido sexualmente, está satisfeito um com o outro, porque a gente sabe da quantidade de hormônios que são liberados depois de uma relação sexual. Então, por exemplo, tô com dor de cabeça, citocina, endorfina que é liberada, né? Traz um relaxamento aí. Melhor que de pirona. Exatamente. O pessoal fala de piroca. Eu ia falar, não sei se ia censurar. Eu também, se censurar. Eu pensei nisso também. Mas, gente... Bobear, eu boto um pi aqui. Mas assim, gente, querendo ou não, a maior parte das desculpas que as mulheres, às vezes até homem, dá para relação sexual, ela pode ser muito bem resolvida com o sexo. Isso não é em vão, gente. Deus fez assim, essa questão de, né, o relaxamento, a satisfação que o sexo traz para um casal, né, de realmente estarem satisfeitos um com o outro. A gente tem dado de um casal que não tem frequência sexual, que não estão bem sexualmente, é um casal que tem muito mais briga, muito mais conflitos, porque o sexo ele traz essa satisfação, essa alegria pro casamento, né? Eu acho que tem um a mais também, Carielle, que eu queria até que você falasse, especialmente para quem, assim, não importa se a pessoa é cristã ou não, mas tem gente que acredita que é uma besteira esse negócio de se reservar para um parceiro só pro resto da vida e tal. Eu lembro de uma vez que eu tive uma conversa séria com uma amiga minha, que ela entrou numa pira dessa, de não tem nada a ver e tal e tal. E chegou um dia que ela me falou assim, que tava vazio aquilo. Ela falou, não sei, não me encontro e tal. Eu falei assim, lógico, você olha no espelho e você não sabe quem você é. Eu falei isso com ela, você não sabe quem você é. Porque tem tanto material genético de tanta gente ali, que não tem como você se reconhecer mais. Então, não é só uma questão... eu falo que a Bíblia tem as coisas ali, não é porque você seguir aquele dogma, é porque vai ser bom pra gente. Exato. Então, tem muita gente que coloca, inclusive, assim, experiências prévias, né? Vão sempre surgir a comparação. Queria que você falasse um pouco disso pra quem fala assim, mas eu não sou cristão, eu acho que não tem nada a ver esse negócio. Qual que é a consequência disso? O que é uma relação para o corpo e também a nível de alma, né? De conexão. O que é isso? Por essa banalização do sexo, eu acho que assim, a gente tá... nós como cristãos, a gente tá entrando numa era em que a gente é brega, que a gente, porque nada a ver isso aí. Mas as pessoas começando aos poucos a cair em si o quanto esses princípios cristãos, até para quem não é cristão, eles são válidos, eles fazem sentido, porque é o que é, né? Na palavra de Deus a gente vai ter, né, a orientação bíblica lá de Provérbios, né, sobre não se envolver com prostitutas e tudo mais, né? Porque o que a palavra de Deus entende? Como algo realmente que entre a nível espiritual. E se você aqui que está assistindo, eu não sou cristã e tal, existe se você não acredita na questão bíblica, espiritual, mas existe uma questão energética, né? Que daí seria para o outro lado, mas assim, que a gente entende como uma questão espiritual. Mas essa questão de ter, não ter entrega, né, para todo mundo, tem essa entrega geral, que a gente perde muito essa valorização do sexo pro casamento. Eu só beijei meu marido na vida. Eu só tive meu marido. Graças a Deus deu certo, né? Então, assim, a única pessoa que eu beijei na vida foi meu marido. E eu já ouvi muitos comentários, tipo assim, nossa, Carielle, mas... Você não viveu. Né? Você não... Exato. Como se a vida fosse só isso, gente. Nossa, mas você não aproveitou a tua juventude. Eu falei, gente, eu aproveitei da melhor forma que eu pude. Eu aproveitei com a pessoa que hoje eu sou casada, e eu não me arrependo em nenhum momento. Nunca passou pela minha cabeça um arrependimento de, devia ter aproveitado mais. Porque eu consigo valorizar tudo que a gente aprendeu junto, sabe? Então, as pessoas que vêm com... É tipo autoescola. Sabe a pessoa que vai para autoescola quando já sabe mais ou menos dirigir? Falam que é mais difícil ensinar do que a pessoa que foi do zero. Eu fui do zero para autoescola. Sim. Eu não sabia nada. Eu falei, vou aprender tudo na autoescola. E foi muito fácil. Um professor só. Um professor só, foi tudo mais fácil, porque a gente não vem com traumas, não vem com experiências, né, anteriores. Prévias, né, que vão gerar comparação, expectativa, que eu acho que é pior, né? Exato. Expectativas, comparações, traumas de outras relações.
Então, isso, e todo trauma, gente, a gente é um ser pensável, né? Nós somos seres racionais e nós temos uma memória que, infelizmente, memórias ruins, elas marcam muito mais do que memórias boas. Uma mulher que nunca teve dor na relação, se um dia ela acaba tendo uma candidíase que gerou dor, aquilo vai marcar. Isso para tudo na nossa vida. Então, eu já atendi muitas pacientes assim que têm dor na relação, que nunca tiveram dor na vida. E aconteceu um episódio ali, né, com um ex-parceiro ali, que traumatizou. Traumatizou de um jeito que no próximo relacionamento dela, né, às vezes está casada ali, ela lembra ainda. Lembra porque teve outras experiências, tem comparação. Porque meu antigo relacionamento ele me comparava com questões pornográficas, me comparava com outras ex-namoradas, Então a pessoa vem com uma bagagem que dificulta um ressignificar. Não é que é impossível, tem como. Tem como, né? Ressignificar você homem, você mulher aí que, não, agora eu quero mudar, né? Quero trazer um novo significado para a sexualidade, quero, né, purificar, digamos assim, essa questão mas sexual de conceitos. Tudo juntos é divertido também. É aí que está o autoconhecimento, que o pessoal fala, porque para se conhecer eu preciso, né, me tocar, preciso assistir esse tipo de coisa. Não, gente, o autoconhecimento está no aprendizado a dois. A melhor coisa que tem é isso, é o casal aprender junto sobre a sexualidade, o casal juntos ali se descobrirem, né? É tão bonito assim, né? O casal vai lá, casam virgens, e eu não sei de nada, e daí juntos ali se descobrirem, e é isso que eu gosto de ensinar. Aí é legal. Quando eu pego casais assim, né? Acabamos de casar, ou são virgens, querem as mesmas... é muito gostoso de ensinar, né? Você vê a empolgação, exato. Né? É uma e uma coisa também que muita gente fala assim, mas se não tiver o test drive, como é que eu vou saber se eu tenho química com essa pessoa? Eu, pessoalmente, acredito que a química, ela vem da intimidade. A intimidade se constrói, não depois, né? Não é dentro de quatro paredes. A intimidade é a intimidade de você tá nu de todas as formas para a pessoa sabe, ela vê sua alma, ela sabe tudo que você sente. Exato. Então eu acho que quem só pensa nessa parte nunca experimentou, eu acho que o sexo de verdade, não é, né? Assim, é outro nível de intimidade quando a pessoa te conhece. Então você não vai ter isso fazendo um test drive, não é verdade? Até porque assim, se a pessoa já tá com esse pensamento, quando ela vai pro casamento, ela é uma pessoa despreparada. Porque ela está colocando todas as expectativas na questão sexual, sendo que casamento ele vai muito além disso. Né? Uma pessoa que é bem resolvida sexualmente, geralmente, a gente sabe que eles são bem resolvidos na questão do diálogo, é um casal parceiro ali. Porque tudo vai refletir na cama. Se é um casamento que não tem diálogo, que tem briga, que tem conflito, que tem, né, são várias questões ali que estão acontecendo, na cama não vai ter libido mesmo, gente. Não tem libido que aguente um relacionamento que em todas as áreas estão ruins, né, não tem diálogo, não tem conexão, não tem momentos a dois. E na cama tudo se resolve. Não é assim. Não é assim. Não é assim. E uma outra coisa que eu queria que você falasse também, que é sobre a comparação. Especialmente, assim, tem casais, especialmente na internet, que tem aquele sex appeal, que tem... Você pensa assim, esses dois ficam atracados todo dia, né? Esses dois não param. Aí você compara com a sua vida de trabalhador. Gente como a gente? Não, e você começa a achar que tem um problema com você, com o seu casamento, porque você não tem a mesma frequência que você imagina que o outro tem. Ou que você pega um casal, que às vezes os dois são foguentos, né, todo dia, e aí você pensa assim, eu sou um fracasso, meu casamento é um fracasso, porque eu não sou. Essa comparação, quão prejudicial que você vê isso, Carielle? Olha, esse entra numa questão que as pessoas me perguntam muito, qual que é a frequência ideal? E aí? Por quê? Daí entra, né, porque fulano faz tanto, ciclano faz tanto. Gente, quando a gente fala de frequência sexual ideal, a gente precisa entender todo o contexto. Uma pessoa que, né, ambos virgens acabaram de casar, estão ali, né, estão em lua de mel, jovens, saltar aquela testosterona lá em cima desse homem, essa mulher aí querendo... Morrer de curiosidade, segurando há muito tempo. Não, minha filha, vai ser um fogo puro. Vai ser assim, né? Esses dias eu atendi uma que também tinha acabado de casar, umas 3 vezes no dia. Nossa, minha filha. Caramba. Esse trem negócio. Esse trem gasta, Carielle?
Olha, fiquei assim, parabéns, minha filha. Continue assim, Parabéns. Deus abençoe. Né? Não tem interesse. E aí a gente fala em outro contexto. Agora, Se a pessoa fosse CLT, não dá tempo. Não dá. Eu falei, gente, que hora que acontece isso daí? Né? Aquela, ou é herdeira. rapidinho. Estilo de vida. Gente, mas é verdade. A gente tá rindo aqui, mas é verdade. É verdade. Gente, o estilo de vida... Você é uma pessoa que é a herdeira da vida, uma pessoa que tem mais tempo, é uma rotina mais descansada, acabaram de casar, são jovens, vai ter uma frequência sexual. Um casal que acabaram de se tornar pais, aquela mãe, né, que tá ali se dedicando ali pro filho, pra filha, vai mudar essa frequência sexual e não adianta. Às vezes chegam os casais pra mim, mas antes era tanto. Eu falei, qual era o contexto do antes? Em qual contexto você estava? É verdade, eu trabalhava menos, eu não tinha filho. Eu falei, então... Ou então, quando, né, quem já começou no namoro mesmo, tinha aquela coisa de não poder, né? Principalmente na nossa época. Era proibido, aquelas proibido. borboletinhas, aquele negócio beijou, melou, né? Aquele negócio assim. Então, assim, é diferente, gente, começo do casamento. Mas, assim, sempre é gostoso. Isso tem que entender, tem que ser sempre bom. Só que vão ter contextos diferentes que não dá pra gente entrar num quesito de comparação. Os idosinhos lá, tem os dois extremos, gente. Tem idosos que... é uma frequência maior que a nossa aqui, gente. E agora vai ter... já passou a fase de ficar trabalhando muito. Exatamente. Já tirou os filhos de dentro de casa. O pessoal subestima muito os citosos. Demais, gente. Tava em uma palestra. Tava em uma palestra que a senhorinha veio tirar foto comigo. Ela falou, minha filha, quando acontece é de virar os olhinhos. Falando isso pra mim, eu falei, eita, glória. Amém, coisa boa. Então, são contextos muito diferentes. O que a gente tem em média aí, né? Porque eu sei que vocês querem saber uma média aí. Né? Umas 3 vezes na semana, tá? É uma média brasileira, tá? O Brasil, ele tá num ranking entre os países que mais tem frequência sexual. Onde é muito frio, o povo faz menos? Grécia entrou no... Se não me engano, foi a Grécia que entrou no ranking do mais, assim. É mesmo? E tem algum motivo específico? Os deuses gregos moram por lá? Eu não sei, mas você vê que tem toda essa misticidade, a mitologia, né? A mitologia da coisa. Mas o Brasil, ele tá... Eu acho que ele tá ali em terceiro, ou quinto lugar. Não é muito abaixo, tá? Então, o Brasil, ele tem uma... segundo os estudos, a frequência sexual ela é maior. Mas isso vai depender muito do contexto, gente. E você tem uma frequência que aí eu gostaria também de puxar um gancho aqui. Você tem uma frequência dos solteiros? Porque a galera fala, casou, parou. Qual que é a frequência dos solteiros? Porque assim, você pensa casou... também que o povo tá ali arrasando. Não, gente, geralmente a frequência de solteiro ela é bem menor, tá? Porque como não tem parceiro fixo muitas vezes, né? A caça, né? Gente, então assim, se a pessoa tem uma expectativa, né, o homem ali viril, na sua, né, querendo, vai caçar, mas assim, gente, não é todo dia que vai ter também. No teu casamento você pode ter todo dia, se ambos quiserem. Então, casar é maravilhoso, gente. Isso também eu queria que você falasse disso, mas antes, falando sobre frequência, eu li um livro recentemente do Jordan Peterson, eu gosto muito dele, aquele segundo ao terceiro, né, o Além da Ordem, depois das 12 regras para a vida, são mais 12 regras. Legal. E tem um capítulo dele, que é uma das regras lá, que ele fala sobre o sexo no casamento. E eu achei muito legal, Carielle. Assim, eu já sou muito fã dele, mas ele fala muito sobre... porque ele já é, né, além de um psicólogo, né? Ele já é um cara vivido, que tem os filhos, já é avô e tudo mais. E ele fala, inclusive, sobre, igual você fala, de ter um dia na agenda sobre esse tipo de coisa, de estabelecer isso, sobre expectativas, sobre a importância de ter isso. Eu achei muito legal. Então, ele já conta com a média de 1 por semana ali, americano. Não sei se é a média ali. Americano é menos. É menos, né? E ele já coloca assim, para botar na agenda mesmo, para criar aquele... Porque é rotina. E tem gente que acha que rotina é ruim. É ruim, é isso E mesmo. não é, né? A rotina é bom. Maravilhosa, gente. Vocês organizar uma rotina, se organizar direitinho, dá pra ganhar bonitinho 3 vezes na semana, ou mais, 4 vezes se quiser. Se organizar direitinho, dá pra ter o dia love do casal. Dá pra ter o dia love, né? Dá pra ter momentos... Gente, Porque tem gente que fala assim, mas já sabe o que vai acontecer naquele dia e perde a graça. Por isso que fica naquele negócio da geração de dopamina que tem ali num relacionamento que é frívolo ali, né? E aí o pessoal também, eu falo que é um pouco culpa nossa, que a gente que é casado. Você tem quanto tempo de casado? Tem 4 anos. 4 anos. É um pouco culpa nossa, aí eu vou ver se você concorda comigo, porque a galera que casa já começa a falar que casamento é isso, que é difícil, que é isso, que é aquilo. E esquecem de dizer
que ser solteiro também é. A vida sozinha também ela é difícil. A vida de uma pessoa que decidiu por não casar, ela tem vários desafios e eu acho que eles são piores porque você não tem com quem contar. Então, casamento é difícil, gente, mas não casar também é um preço que você paga. E eu acho que é muito culpa desse negócio de você falar, olha, pensa bem antes de casar. A galera dos antigos, principalmente as mulheres mais velhas, elas falam isso para as mulheres mais novas, pensam bem antes de casar, porque é isso. E eu, particularmente, assim, não conheço pessoas que optaram pela vida solitária ali, depois de mais velhas, que falam assim, não, realmente foi a melhor coisa Valeu que eu a pena. fiz da minha vida. E eu ponho outra culpa também, que a gente estava conversando nos bastidores, porque a gente chegou num momento que a galera fala também, né? Pensa bem antes de ter filho. E eu cresci ouvindo isso. Eu cresci ouvindo isso. Pensa bem antes de ter filho, porque filho não é fácil, não. Ter filho não é fácil. Mas não ter filho é fácil. Pois é. Entende? Então, a gente tem uma culpa grande nisso aí, não tem, Nessas Carielle? falas, né? Teve uma vez que eu vi uma frase, estava no Instagram, assim, o preço que o homem paga para ter sexo é o casamento. Olha que horror. E o preço que a mulher paga pelo casamento é o sexo. Nossa, e eu gente, olhei essa frase e falei, meu Deus do céu. E compartilhar, e altos curtidos e compartilhamento, e a galera concordando. Eu falei, gente, que conceito que a gente está levando para o mundo, né, sobre casamento? Graças a Deus, eu vejo que aos poucos isso tem mudado, né? Quando eu falo assim, gente, casar é maravilhoso, tem gente que dá risada, assim, eu falo, gente, casar é tão bom, as pessoas colocam nessa imagem, nesse conceito vazio, assim, da solteirice, que é curtição, mas realmente uma hora vai chegar esse vazio de você pensar, poxa, por que eu... Né? É só por um tempo que é curtição, que é legal, porque a gente é feito de fases, e se você não muda de fase... junto com a sua vida, né? Se você não amadurece, você não vai se encaixar. Você vai sentir, cara, tem um negócio faltando. Você vai sempre ter uma coisa. Porque é o natural. E outro dia eu tava falando, né? A gente se conheceu numa reunião de meninas, né? Com as esposas dos barbeiros. No meu caso, a mulher, a barbeira de um esposo. Eu sou a que sempre tá errada nesses grupos, né? Eu sempre tô sobrando, o Rodrigo tá faltando, porque eu sou a única menina no meio dos meninos. Mas foi numa dessas e a gente falando sobre isso, como que a gente mudar de fase é importante e como que uma coisa sacia a gente até certo ponto e depois para de fazer sentido. E falaram pra gente, não, cara, você pode... A gente cultivou, principalmente a galera da minha geração, que é um pouco antes da sua ali, né? Quase 10 anos, cara. Quase 10 anos antes da sua ali. A gente cresceu ouvindo isso, imaginando uma vida de você jovem para sempre, de você jovem, sem filhos, independente, como se isso fosse a maior ânsia do ser humano. E aí a gente está vivendo agora uma geração que conseguiu testar isso, colocar isso à prova e está frustrada. Exato. Então, gente, não deu certo. Não deu certo, já estão vendo. E como que a gente pode ter tanto medo do que é o natural para o ser humano? Que é casar, que é ter filhos, né? Como que a gente pode achar que o anormal é tão mais fácil do que o que é a ordem natural da vida? Exato. Eu falo que pessoas frustradas vão sempre te convencer da verdade que elas viveram, sabe? Então, isso tem muito no comentário, assim, no meu Instagram e tudo mais, né, de mulheres falando que é horrível, que sexo é ruim, que casar é ruim. E as pessoas frustradas vão sempre te convencer disso, né? Só que aí a gente criar a nossa realidade. Eu falo, gente, mas é casada há pouco tempo, mas eu tô com meu marido faz um tempão. Então, assim, eu hoje, 4 anos de casada, eu falo que o sexo é muito melhor do que o primeiro. O beijo é muito melhor do que o primeiro, porque a gente vai trabalhando para melhorar as coisas, não para piorar. Então, se a gente casa pensando que vai ser ruim, se a gente casa pensando que sexo é ruim, se a gente casa pensando que ter uma família é algo ruim, a gente já está colocando isso como uma verdade. Então, a gente tem que cuidar até com essas afirmações que a gente faz. Eu cuido muito com as palavras que eu falo, sabe? Eu não falo, hoje tô lascado. Não, eu cuido muito com tudo que eu falo. Porque tudo eu entendo como profético na minha vida. Então, eu em oração, assim, eu declaro pelo meu casamento. Não, eu declaro um casamento abençoado. Eu oro, uma coisa que eu falo muito no meu Instagram, ore pela sua intimidade, ore pelo seu prazer, ore pelo seu orgasmo. Você tá com dificuldade de ter orgasmo, ore, gente. Se a pessoa não tá tendo felicidade nisso, tem como, né? A Carielle ensina. Então,
por que as pessoas têm dificuldade de orar, declarar essas coisas? Porque acham que ainda é errado, né? Orar pelo sexo. Gente, o sexo é o que Deus criou. E acha melhor ficar duas pessoas emburradas, convivendo pro resto da vida, conformada com aquilo. Aí chega um momento e fala assim, quer saber? Vamos abrir mão disso? E vamos cada um viver sua vida? Aí tem o quê? Aquele momento pós-divórcio, que é uma loucura. Que a pessoa fala, cara, tô vivendo tudo que não tô vivendo. Exato. E especialmente o homem, ele nunca vai admitir as infelicidades, né, Carielle? É mais difícil, ele nunca vai admitir. Então ali, não, tá pegando todo mundo. Geralmente é numa fase que ele já está bem sucedido, né? Porque quem pagou o preço, quem roeu o osso com ele foi outro, né? Então aí ele vai, aí ele bomba, ele turbina, vai pra academia, compra um carrão, pega geral, aí passa um tempo, aí vem o vazio de novo. Aí vem o vazio. Aí bate arrependimento. Mas ele não vai falar. Não vai, porque ele não vai falar que ele errou. Ele não vai admitir isso. E aí, quando ele acordar, às vezes a mulher dele que falou, pô, eu não vou viver minha vida toda sozinha. Ela já arrumou alguém, ela já deu um passo pra frente. Deu um passo. E aí ele perdeu uma pessoa que realmente investiu nele, né, por tanto tempo ali, que realmente aguentou o... Então é muito romantizada essa vida do solteirão. Eu falo, gente, por que eu tô falando disso? Por que também eu quis trazer a Carielle pra aqui? Porque eu escuto esses caras chorando lá na minha cadeira. Eles não contam pra vocês, mas pra mim eles contam. Eu tenho 8 anos de profissão e eu escuto os caras que passaram, às vezes perderam esse time por acreditar que a vida boa é a de solteiro ou que divorciaram. E hoje, tipo, eles tentam falar pra eles acreditarem que essa é uma vida melhor. Mas no fundo eu falo, chora no travesseiro. Chora no banho, né? Chora no banho, em posição fetal. Exatamente. Então, não é essa coisa, gente. E também uma coisa assim, a gente quer muito a vida fácil, né, Carielle? Exato. A gente quer que a vida não tenha desafios. E na primeira dificuldade, a polêmica da Virgínia e do Zé Felipe, né? Eu achei interessante uma frase que a Virgínia até colocou lá. A gente separou para não brigar. E aí a gente pensa, gente, as pessoas estão fugindo dos desafios que casamento vai ter. Imagina se todo mundo separar para não brigar. Para não brigar? Gente, é um negócio assim muito ilusório a gente achar que casamento é perfeito. Qual que é o problema de brigar, gente? Vai acontecer. Pode acontecer, assim, você aí. Conviver com uma pessoa que não tem seu sangue, né? Porque você convive com sua mãe, seu pai, seu irmão, que tem seu sangue. Amar, né? E você também cai na porrada às vezes com eles. Imagina uma pessoa que não tem a mesma criação que você, que é diferente de você, que tem outro contexto, outras vivências, outras experiências, outros estresses no dia a dia. Não tem uma briguinha, uma discussão. Gente, qual que é o problema disso? Não significa que a vida acabou, não, né, Carielle? Exatamente. Gente. E vai ter. Agora, a questão assim, vai ter briga no casamento, vai ter, gente. Mas a questão é como que você conduz essas situações. Eu sempre falo que o casamento não é um contra o outro, é os dois contra um problema no casamento. Então, se são duas pessoas imaturas, que um quer disputar com o outro, quem quer o melhor, quem que ganha mais, quem que faz mais isso, quem que faz mais aquilo, daí não vai dar certo mesmo. Então, assim, junto com o casamento vem uma maturidade, né, pra gente saber lidar com essas situações, mas vai ter briga, vai ter desavenças, mas maior ainda é o propósito que a gente tem quando a gente se une a uma pessoa, né, porque muitas vezes trabalhou tanto pra família, lutou tanto pela família e divorcia e perde tudo que você lutou tanto pra conseguir, né, por uma ilusão de que vai ser tudo fácil, tudo lindo, maravilhoso. Então, a gente precisa mudar, né? Modelar essas expectativas que a gente tem da vida, né? Sobre o sexo também, que é maravilhoso, mas vai ter dificuldades. E é por isso que nós estamos aqui. Exato. Né? E não é assim, e parar de se comparar também. E fazer algo a respeito também. Exatamente. Porque a nossa rotina engole a gente. É uma parte importante do casamento, então a gente não pode ignorar. E você acredita, Carielle, que colocar na agenda, é frio, pra quem já é casado há mais tempo e tal, e fala assim, é frio pra caramba e tal, mas a gente acredita um pouco naquele conceito, ajoelhou, tem que rezar, né? Então é o seguinte, se você não quer, eu tô com dificuldade pra fazer oração, ajoelha todo dia, a vontade vai vir. Exato. É por esse caminho? Olha, sexo não é pros dias perfeitos, gente.
Todo mundo tem rotina cansativa, todo mundo cansa, tem dia que vai dar preguiça, mas sexo é pro dia da preguiça também, porque ajuda a relaxar. Sexo é o dia para aquele dia que você tá cansado, estressado, porque a endorfina ela vai liberar essa sensação de satisfação. Sexo não é pros dias perfeitos. Então não há problema nenhum em você agendar um dia love da semana. Nem sempre, não condicione também às vezes esse dia love ao sexo. Tá? Condicione o dia love a um momento de intimidade, seja com conversas, seja com aquele assunto que vocês não conversam no dia a dia, mas é o momento... Sem celular, né? Sem celular, sem distração. Tá? Não precisa condicionar, né? Vai ter, às vezes, o dia love que a mulher... também não, a pessoa imaginar e não foi uma performance de novela. Gente, aquilo ali é cenográfico. Sexo de novela tem roteiro, é mó chato ter o sexo roteirizado. É um saco, mão aqui, pelado. Nossa. 5 segundos nessa posição, troca. Não, gente, sexo de novela não é bom, não. O povo fica imaginando, né, que tem aquelas coisas, cenário, gente, música, tudo isso. Às vezes só você mudando o cômodo da casa. Só mudando isso, você já traz um novo ar aí pra relação. É só... E, gente, às vezes, eu falo, já teve vez que eu e meu marido, a gente saiu e tal, aniversário, foi bom, mas assim, às vezes teve vez que em casa foi melhor. Então, assim, não cria essa expectativa. Só, realmente, tenha um momento a dois, nem que vocês coloquem realmente um dia na semana. O sexo vai fluir ao longo da semana, mas vocês entendem que quanto mais momentos a dois, mais vai fluir o restante. Quanto mais vocês trabalham pelo seu relacionamento, mais o sexo também vai melhorar. Porque o sexo é o reflexo de tudo que está acontecendo no teu relacionamento. Então, se vocês não têm momentos a dois, não tem momentos de diálogo, de conversa amigáveis, sem treta, sem briga, é claro que no sexo as coisas vão melhorando, né? Conversar também sobre o sexo. Qual a posição que você mais gosta? Fazer essas perguntas para vocês irem moldando. Comprar uns negócios diferentes, né? Gente, não tem problema nenhum. Fazendo isso com pudor, fazendo isso filtrando. Dá para ir em sexy shop tranquilamente, filtrando o que tem lá. Tem muita coisa boa que dá para usar, lingerie. Gente, tem muitas formas da gente melhorar. Não dá pra esperar o negócio também ficar borbulhante com a cinta bege. Exatamente, com a calcinha bege. Eu falo assim, o termômetro da intimidade é a gaveta de calcinhas e de cuecas de vocês. Então veja como é que tá as coisas por aí, né? Porque é o quanto você tá priorizando a sua intimidade também. Então, se agendar algum dia na semana é a forma que vocês vão ter de melhorar aí um tempo de qualidade aí pros dois, façam isso, gente. Façam isso. Eu lembro quando a gente tava mudando de BH pra cá, pra São Paulo, aí eu fui e falei com meu marido assim, falei, amor, vou deixar todos esses shortinhos de dormir seu aqui. Não, mas eles estão perfeitos. Eu falei, porque cabe 2 de você. Laceado. Estão perfeitos se você tivesse 120 quilos. Mas no caso não tem. Aí, não, mas o meu short... Aí ele virou pra mim e falou, então a blusa do Bob Marley fica também. Aí ofendeu. Era abadá quando a gente casou, que ele tinha do GV Folia, Carielle. Não dá, né? Tem que ter muita paixão, mas eu tinha a camisão do Bob Marley, assim, que sabe? Linda. O rosto dele, assim. Né? O rosto dele. Que bacana. Né? Bacana olhar assim. Super confortável, mas não orna. Não orna. E às vezes os pequenos hábitos da gente, a gente acha que é só na hora do ato. Mas eu acho que é tudo. Eu acho que, inclusive nesse livro do Jordan Peterson, ele fala muito sobre você manter o ambiente bonito, arrumado, o tempo todo, né? Sintonizado, eu tava falando disso ontem lá em Brasília, no curso. Gente, eu compro pijama elegante. Eu não ando com roupa esgarçada em casa. Cara, eu sou do Paraná, né, gente? Então, o frio às vezes é complicado. Mas assim, a gente tá falando de pijama lá no grupo. Ela gosta de pijama legal também. Eu amo pijama legal, elegante. Eu não uso assim umas roupas feias. Mas aí vem um detalhe, não é que eu gosto, não. Eu me forço, porque o meu natural é a camisa extra GG. Eu me pego vendo isso e falo, gente, eu vou colocar isso daqui. Não é assim que funciona. Mas aí eu tô lá no grupo, meninas, me indica aí onde vocês compram pijamas legais e tal. Eu amo, gente, pijamas da Shein. Camisola alongada de seda eu tenho. E assim, não é só porque, mas se eu usar isso, ele vai parecer que eu tô querendo e tem dia que eu não tô querendo. Gente, mas comece a colocar isso numa rotina de vocês. Não tem que usar lingerie bonita só quando vai ter relação. É pra vida. É pra gente se sentir bem, porque é pra gente também, sabe? Pra gente também. A gente se olha sempre barangada no espelho. Da autoestima vai lá embaixo, não quer ter relação mesmo, não quer nhanhar mesmo. Não vai acontecer. E eu acho que também, uma outra coisa também, que eu morei sozinha um tempo, e eu tinha aquele comportamento de quem morou sozinho, que é o quê? Só tem uma porta na casa? Sim.
né? Só existe uma porta Sim. e dentro de casa não se usa roupa. Né? Você morou Quem sozinha? nunca já morei, Não pra é? estudar 2 Pra anos. tirar isso, depois a gente tem, olha, nós vamos fazer 10 anos de casado daqui a 4 meses. 10 anos, já 14 anos e meio juntos. É muita coisa. Mas nesse tempo, a gente tem uma coisa que, assim, pra nós é sagrado. Banheiro, cada um na sua. A gente só entra no banheiro junto pra escovar os dentes. Excesso de intimidade Não dá, gente. cara. Cuida que excesso de intimidade aí, andar pela dona pela casa o tempo todo. Isso é científico, é fisiológico mesmo. Tudo que o nosso cérebro ele vê repetidamente, a gente vai entender lá que não é novidade. Então a gente se acostuma com os estímulos, né? O nosso corpo é assim, gente, tudo que o estímulo que a gente dá para o nosso corpo, ele vai se acostumar, ele vai se adaptar a esse estímulo. Então se esse estímulo visual é dado repetidamente, né? Pessoa andando pela dona pela casa o tempo todo, sempre daquele jeito, quando for para realmente uma intenção sexual, primeiro que o teu cônjuge não vai saber que né? Não vai ficar um negocinho diferente. Quando você estiver colocando uma calcinha que é pra ser algo mais sexy, ele não vai estar nem aí mais, ou ela não vai estar nem aí mais, porque se torna algo normal. E realmente, isso é verdade. Quando eu fiz um post sobre isso a primeira vez, a galera super... porque eu tomo banho com meu marido todo dia e tá tudo bem. Falei, gente, não é a Carielle que tá falando, é como acontece a coisa. Tá? Então cuidem com isso. E pode ser que esteja tudo bem por um tempo e depois vai perdendo. Exatamente. Tem que então, ter, gente. Cuidar. A gente procura dopamina, mistério, né? Exatamente. Carielle. Nossa, se deixar realmente. O Vai. Felipe, marido dela, mandou pra mim assim, Ellen, vai dar 5 horas de podcast. Eu falei, cara, a gente... Eu falo pelos cotovelos, gente, a Ellen também fala bastante. Né? Querem a parte 2? Já comentem aqui. Querem a parte 2, já comentem aqui, que a Carielle agora, ela teve uma breve passagem por Alphaville, né, cara? Mas ela vai voltar aqui em agosto, de repente rola se o pessoal, né, fazer esse vídeo aqui bombar. Vocês mandam mais perguntas, a gente vai conversando. Vamos falar disso, não abrir as perguntas, vou abrir rapidinho. E eu tenho que cortar sua franja. Olha só, enquanto eu abro as perguntas, vou te dar um presente da Betopine, que é a apoiadora oficial do casal. Esse você vai levar pro maridão. Ai, amei. Tem um lugarzinho de abrir aqui atrás. Aqui, ó. Gente, deixa eu ver. Que chique. Eu, esposa, sábia, virtuosa, amo meu marido receber presentes. Amo, deixa eu ver. Vai dando uma olhada aí. Lembra de não colocar no seu rostinho. Pra não perder ali. Pra não perder. Gente, que chique isso aqui. Eu vejo seus podcasts, tá? Você vê? Vejo. E isso aqui é uma benção. Isso é muito bom, porque você não precisa ficar... Não dá bolinha, não dá mau cheiro. Eu não sou a pessoa... Ai, olha... Amei. Gostou do tecido? Olha esse tecido. É porque assim, gente, eu sou casada e tudo mais. Mas uma coisa que meu marido não teve a sorte é que eu não sou a pessoa que cozinha. Eu não sou, dona de casa, Não, dá pra ter tudo também, né? Isso aqui, não, gente. Olha isso, amei. Gostou? Deus, amei. Olha, o pessoal do Na Cadeira tem cupom de 15% de desconto, tá? Usando Na Cadeira 15. Gente, amei. Tá? Você acha que serve, né? Se não servir, a gente troca. Sou péssima com essas coisas assim. Eu vou ver ele hoje à tarde, vou levar pra ele experimentar. Tá. Ou você vê ele primeiro que eu acho também, que eu vou ver ele leva, primeiro. Tá. Entendeu? Deixa eu falar de uma pergunta pra você. Muito obrigada, Betopine. O cupom de desconto tá aqui na tela pra quem quiser adquirir. É show de bola, Adquira. Se as mulheres aí assistindo, pode adquirir, porque isso aqui, né, maravilhoso, sensacional. Gente, adorei. Não dá bolinha nem nada. Não dá bolinha, nem mau cheiro e nem desbota. Pra ele trabalhar de preto. Adorou. Inclusive tem barbearia que tá fazendo o uniforme completo da equipe com a Betopine. Os barbeiros estão se aproveitando. Realmente. Kari, tem uma pergunta ali que eu achei muito legal. As solteiras têm chance com esses homens do século XXI? E aí, enquanto você responde, eu vou fazendo a sua franja. Eu preciso só que você me fala onde você quer que ela comece. O mais compridinho que dê, mas pra aqui pra baixo. Do queixo pra baixo, né? O mais... Pra não arredondar meu rosto. Eu vou usar o caimento natural aqui do seu cabelo. Você acha que as mulheres têm chance com esses homens do século XXI, Kari? Tem, eu acho que assim, gente, vocês têm que procurar nos lugares certos, tá? Não adianta vocês procurarem os homens nos lugares errados, né? Não é na baladinha que você vai encontrar um homem de Deus, né? Que daí não fica incoerente. Então, assim, procure nos lugares certos, estejam nos lugares certos, onde você gostaria de encontrar, né, um homem de valor que você gostaria de ser casada. Então, pensem nisso antes de
e procurar em qualquer lugar. Se você frequenta, né, baladinha, tananã, mas não quer um homem de balada, não faz sentido nenhum você procurar ali, entende? Então, assim, procure nos ambientes certos. Não tô falando que igreja só tem santo, tá? Porque a gente sabe que não é assim. Existe uma probabilidade maior de ser uma pessoa que queira algo sério? Pelo menos ela tá tentando, a né? probabilidade existe, tá bom, gente? Então, assim, procure nos lugares certos, ambientes certos, eles vão ter pessoas, assim, que estão buscando aprender com aquilo, sabe? E eu acho também, não sei o que você acha disso, mas assim, o Elias Mamã falou disso, que ele só atraiu a pessoa certa para a vida dele quando ele passou a ser a pessoa certa. Exatamente. Porque a gente quer que essa pessoa apareça e esquece que a gente tem defeito também, né, Carielle? Exato. Vira seu rostinho pra cá um pouquinho. Porque assim, se a gente quer uma pessoa que na verdade a gente não tá pronto para receber, a pessoa não vai querer. Entendeu? Exato. Se ela tá boa demais, ela também vai falar, não, isso aqui não é pra mim, né? Você tá orando, mas a pessoa também tá orando. Exatamente isso que eu falo. Você tá orando, mas a pessoa também tá orando. Ela vai ser uma bênção pra você, mas você vai ser um livramento. Você pode ser um livramento pra pessoa. Mas então, a gente tá em constante evolução, né, gente? A gente tem que buscar aprender, né? Então, por isso que eu falo que, e é bíblico, né? O conhecimento vos libertará. E realmente, quando a gente amadurece nesse sentido de entender, né, quais são os meus princípios e valores, o que eu quero para um casamento, o que eu quero para um homem, a gente também precisa estar se preparando, né, como mulher. Que mulher eu quero ser para meu marido? Né? E não só, que marido que eu quero. Né? Que mulher você quer ser para o teu marido? E assim, gente, os propósitos eles vão se encontrar, é união de propósito mesmo. Tá? E eu acho que quando a gente não tá pronto, é até melhor que a gente não ache, sabia? Exatamente. Porque geralmente você vai se envolver, se você não tiver no momento pronto, você vai se envolver com uma pessoa que tá na mesma frequência ali que você, na mesma intenção ali que você. E se os dois não estiverem querendo crescer depois para sair disso, é um sacrilégio, né? Exatamente. Então, assim, se você é uma pessoa imatura ainda, né? Não se sente preparada, se aquieta aí, vai orando, vai amadurecendo aí. Né? Mas se você, Carielle, eu tô preparada, eu quero encontrar uma pessoa de Deus para casar, quero uma pessoa com princípios. Então busque em ambientes assim, né? Seja criteriosa, a gente tem que ser, porque não dá para olhar só para as qualidades, gente, porque casamento não transforma ninguém, não. Tá? É verdade. Casamento não converte ninguém também, tá? Então cuidem com isso. Tem que ter sabedoria mesmo. Casamento é para olhar para defeito, não é para olhar só para as qualidades, não. Na verdade, é principalmente para você. Eu falo que a gente tem que fazer como se fosse uma entrevista de trabalho ali, né? A pessoa que você tá fazendo. Eu tinha uma lista, sabia? De coisas. Eu tinha uma lista anotada, literalmente? Anotada, tipo assim. Eu fiz isso antes de casar. Tinha que dar uns tiques ali na maioria das coisas, de preferência sobrar alguns. Falei, não, peraí. Eu já tinha passado os perrengues, eu já tinha sofrido, já tive meu coração partido. E a gente, quando já teve, a gente, né, fica calejado. Kari, nós já vamos pro final. Algumas perguntinhas que tinham ali eram muito das que você responde, né? Então, eu vou deixar pra Kari responder lá no Insta dela, pra vocês seguirem ela, tá? Tem algum recadinho final pra galera, e principalmente pros homens que seguem um canal aqui e que às vezes tem tabu aí? Dá seu show agora. Gente, o conselho que eu dou assim pra vocês é que realmente valorizem o casamento de vocês, que é o ministério mais importante que a gente tem na nossa vida, é o nosso casamento. Que a sua melhor versão seja dentro de casa com a sua esposa. E observe a rotina de vocês como está. Será que é uma rotina que está priorizando a sua intimidade, o seu casamento? Porque se não a rotina vai ser ruim para o seu casamento. Mas vocês podem sim transformar isso. É uma rotina que vá trazer intimidade e que vocês possam ser felizes sexualmente. Porque se vocês são felizes sexualmente, indiretamente ou diretamente, em todas as áreas vocês também vão ter uma vida abundante. O Senhor nos deu vida e vida em abundância. Nós temos que usufruí-la tanto na nossa área pessoal, profissional também, né? E mais principalmente também na área do casamento, da intimidade. Então, essa é a minha missão aqui, né, na internet, com a minha profissão, é que mais pessoas possam desfrutar de uma intimidade plena, saudável e muito prazerosa. E o que eu posso desejar aí para vocês é o que uma sexóloga deseja para todos. Muito prazer, muitos orgasmos, muita intimidade por aí. Obrigada, Kari. Obrigada, Elia. Comenta aqui, gente, quem gostou desse episódio, quem quer a parte 2 aí com a Kari. Querem a parte 2? Vamos, gente. Vamos. Até o próximo episódio, tchau, pessoal. Gente, tchau.